Hoje estamos à conversa com um velho amigo deste Palcanas, da bancada desportiva da Rádio Nova Antena. Estamos a falar com Carlos Alberto Sardinha Salgueiro, também conhecido pelo Sardi. Carlos, nós falamos de desporto, mas a tua vida foi muito mais do que só uma modalidade. Andou entre a dança, o atletismo e, obviamente, o futebol. Ou seja, de alguma forma, está no teu sangue ter talento para várias coisas. Olá, Paulo, muito boa tarde e muito boa tarde para todos os ouvintes que mais tarde irão ouvir esta tua entrevista. Desde já agradeço o convite por tua parte e por parte da RNA, e realmente é verdade, sempre tive aptidão para o desporto. Comecei desde muito novo a praticar desporto, neste caso sempre com uma bola debaixo do braço e a jogar futebol, em que mais tarde depois ingressei na natação e juntamente no atletismo. A parte da dança, isto é uma coisa que veio à parte, que era das saídas noturnas e de toda a minha diversão, porque eu também sempre estive ligado à dança desde muito pequeno, que me recordo de ver os meus pais e toda a minha família tem participação no rancho folclórico, e eu desde os meus 5, 6 anos que comecei também a praticar dança, neste caso no rancho folclórico, em que mais tarde do rancho folclórico fiz a transição para as distecas e para os mortais e para os flicks e toda essa agradável surpresa que tive nesses bons tempos. Uma agradável surpresa, e que transição do folclore para a dance music, para o techno. Carlos, de tal forma tu tinhas aptidão para a dança que chegaste a entrar em concursos televisivos, em concursos nacionais, em que inclusivamente chegaste a ter excelentes classificações a esse nível. Sim, a dança, neste caso do dance music, parte das distecas, comecei a entrar em concursos. Entretanto, nesses mesmos concursos tive sempre boas classificações, em que ficava em segundo lugar ou em primeiro lugar, e depois juntei-me a um grupo de amigos que eles também eram na altura dos melhores dançarinos nacionais, e depois apareceu um programa de televisão que era do Júlio Isidro, que era o Domingo Gordo, em que havia uma parte do programa que era dedicada à dança, em que só os melhores e apenas os melhores conseguiam entrar no programa. Imagino os milhares de vídeos e cassetes vídeos que eram enviadas para a RTP1, em que só apenas os meus eram escolhidos. Eu tive a sorte de ser uma dessas pessoas, fui escolhido para dançar, mas também não tive muita sorte, porque quando lá cheguei fui logo simplesmente dançar com a campeã nacional e representante dos campeonatos do mundo por parte de Portugal em Dance Music, ou seja, era o top dos tops. Correu-me bem, mas perdi por 2 pontos, mas ficou a experiência que foi bastante agradável. Esta questão da dança, obviamente para muitos é uma agradável surpresa, porque se calhar as pessoas conheciam-te mais pela questão do futebol, porque no futebol tiveste uma carreira que, em termos de currículo, é das melhores em termos de Montemorenses. Nos últimos 20 anos certamente é a melhor. Nós temos jogadores que passaram pela União, que tiveram do Benfica e que realmente marcaram a história da União e a história do desporto em Montemor, mas nos últimos 20 anos certamente serás aquele que tem melhor currículo, e também é por aí que a gente vai abordar esta conversa. Ainda antes de entrarmos no futebol, falámos na dança, focámos a dança, mas tu no atletismo, alto lá e para o baile, que também tinhas pernas para dar e para vender, porque, segundo sei, foste sexto num campeonato nacional de 3.000 metros em Alvalade, em que realmente isso significa que tu não só tinhas pernas para dançar, mas também para correr. É verdade. A parte do atletismo, recordo-me perfeitamente que foi no meu 7º ano, em que havia as provas escolares, e entretanto fiquei em 5º lugar com apuramento para a fase distrital desta parte escolar. Entretanto, os bombeiros voluntários de Montemor de Novo, a equipa de atletismo, convidou-me automaticamente para ingressar nos seus quadros. Eu aceitei. E começou tudo aí, a parte do atletismo. José Pedro sempre foi o grande maestro do atletismo em Montemor de Novo, e continua a ser, e graças a Deus que continua a ser, porque ele tem desenvolvido muito esta modalidade em Montemor de Novo. E depois foram provas atrás de provas, 2, 3, 4 anos consecutivos ligados ao atletismo, em que várias vezes campeão distrital, e a melhor classificação a nível nacional realmente foi esta nos 3.000 metros em Alvalade, que juntou todos os campeões do distrito, e que tive a classificação de um 6º lugar, muito honroso. A minha melhor classificação em termos de atletismo, e foi também uma belíssima experiência a parte do atletismo. Atletismo que retomaste recentemente.
Não, retomei recentemente, mas isto foi só das minhas loucuras, como eu costumo dizer, dado que não treino e tenho problema articular no meu joelho direito, fui operado à cartilagem e que tenho de ter um determinado cuidado, mas mesmo assim ainda vou entrando nestas minhas aventuras, como eu costumo dizer. E tive o prazer de rever o meu grande amigo Paulo Guerra, que eu cheguei a correr com ele, temos 5 anos de diferença, estava ele a começar na altura com os seus 20, 25 anos e recordo-me ainda ter participado com eles em algumas corridas e foi muito agradável agora revê-lo em Montemor de novo passado estes 20 anos. Não treinas, mas o que é certo é que subiste ao pódio no Run Castle. Essa é que é essa. Vamos então falar do futebol. Vamos abrir esta bancada desportiva àquilo que se calhar é aquilo que mais te preenche o pensamento muitas vezes. Tu viveste a tua infância no Largo das Palmeiras, aqui em Montemor Novo. É um largo que não é plano, pelo contrário. Como é que no meio do Largo das Palmeiras, daquelas palmeiras todas, com o rancho ali também a movimentar-se, ainda hoje a tua família está muito ligada ao rancho dos fazendeiros de Montemor, quando é que descobriste que tinha jeito para o futebol? Portanto, o jeito para o futebol iniciou-se desde muito cedo. Recordo-me de ser uma criança que acompanhava sempre uma bola debaixo dos braços e começou sempre a aptidão, veio mais tarde, mas o gosto pelo futebol começou desde muito cedo e recordo-me perfeitamente nesse Largo das Palmeiras, que foi toda a minha infância e que é uma subida bastante agradável, em que existem 3 bancos e os bancos opostos serviam de baliza para jogar futebol. Ainda me recordo do Paulo Carriço e do Carlos Carriço chegarem da Alemanha, serem miúdos e jogarem também futebol lá comigo e começou tudo por aí, a andar com uma bola e a jogar bairro contra bairro e em crianças e começou tudo assim. E na escola? A mesma coisa. Ainda hoje temos bons amigos em comum que também nos bancos de escola, na escola Conde Ferreira, na velhinha escola Conde Ferreira, que então não é aquilo que é hoje em dia felizmente foi recuperada e até tem um campo sintético, mas naquela altura não era bem assim. Como é que era na escola? Na escola era super agradável, muitos amigos em comum e ainda hoje temos uma belíssima amizade, desde o António Danado, o Paulo Arrives, o Gonçalo Calhau, temos o Henrique, muita gente e ainda hoje trazemos essa amizade desses tempos da primária com a nossa professora Justiana, que Deus aguarde, que era uma excelente pessoa e que deu uma belíssima aprendizagem a todos nós e participávamos em torneios de futebol, neste caso escola contra escola, chegámos a uma final que por coincidência foi contra o meu primo Vítor Baião, passámos todas as eliminatórias e chegámos à final e perdemos essa mesma final, mas eu ganhei no direto, que foi eu com o meu primo, fui o melhor marcador e consegui passar-lhe à frente, mas como equipa perdemos a final contra a equipa do meu primo Vítor. Em termos de escalões de formação, como é natural, aqui em Montemor o Grupo União Sport é de facto o clube mais representativo de Montemor. Começaste a tua formação não como hoje em dia acontece, nos traquinas e pedidos, começaste apenas nos iniciados. Começaste no Grupo União Sport, onde fizeste a tua formação, iniciaste também a tua carreira sénior, estiveste 4 épocas com o Grupo União Sport na 2ª Divisão B, na altura a 2ª Divisão B. Como é que foram esses primeiros tempos de formação e depois esse culminar nos séniores do Grupo União Sport, que é sempre aquele sonho que qualquer criança tem? Portanto, eu a nível da formação foi pouco ou nenhuma, ou seja, eu fiz apenas 1 ano de iniciados no Grupo União Sport, automaticamente saí e andava lá nas minhas corridas pelo atletismo com os bombeiros voluntários de Montemor Novo. Entretanto, voltei a representar o Grupo União Sport, neste caso em júniores, em que o Zé Chico era o treinador e com o apoio do Zé Bibe e do Olímpio, da Repamor. Eles sim foram o grande apoio nesses 2 anos, que nos levou a ser campeões distritais, e após ser campeões distritais o Grupo União Sport fez um aproveitamento no que achava ser os melhores atletas na altura para representar e integrar o plantel principal e eu fui um desses casos e a partir daí foi catapultar e logo na minha primeira época sénior fui logo o jogador revelação com o treinador José Peseiro e a partir daí continua tudo a andar a alta velocidade. Do que é que mais te recordas desses tempos, tanto da formação e do Grupo União Sport, da equipa sénior do Grupo União Sport? Olha Paulo, eu sou-te sincero, do que eu me recordo realmente foi aquele ano fantástico, que fomos campeões júniores pelo Grupo União Sport sem derrotas. Espero não estar a cometer um erro, mas o Jorge Pinto é que é o meu ex-libris que sabe isto de ponta a ponta. Devíamos o ter convidado para nos acompanhar
ganhar, mas eu penso que foi sem uma única derrota. Foram momentos fantásticos, era tudo uma malta porreira, grandes amigos que ainda continuamos a ser hoje. Eu tive muita pena de alguns dos bons jogadores que tínhamos nessa altura, também não fizeram a transição, não vou estar a invocar nomes, mas houve muitos bons jogadores que ficaram para trás e muitos outros que já na parte sénior também, que acabaram por desistir ou para ir para outros lados e que também tinham muita aptidão para o futebol e eram grandes jogadores e com certeza iriam dar grandes jogadores num futuro próximo. O Grupo União Sport é aquilo que nós sabemos, isto aqui, o futebol é rendimento e as pessoas por vezes não dão tempo ao tempo e não conseguem ver e tirar o de melhor que cada jogador tem. E quando se é miúdo e faz a transição de séniores, tanto no futebol como qualquer outro desporto, é muito complicado. E foi o que aconteceu com muitos colegas meus, tive muita pena porque eu tenho a certeza que depois da experiência toda que passei no futebol, que muitos deles chegariam longe. Eles, infelizmente, ficaram pelo caminho, não chegaram longe, mas tu seguiste o teu caminho. E um caminho que, infelizmente, terminou mais cedo do que podia ter sido, já lá chegaremos, esses momentos menos bons, mas passaste depois do Grupo União Sport, Juventude, Nacional, Lesse, Penafiel, Naval, Vilanovense, Motril na Espanha, no Barreirense, também estiveste na Suíça, uma experiência no Qatar. Como é que foi esse percurso todo? Conta-me esse caminho que foi ainda longo, mas que podia ter sido melhor. É verdade. A minha primeira experiência a nível exterior foi justamente para o Qatar e para a campeã nacional com 5 anos consecutivos. Era simplesmente a melhor equipa do país. E fui eu e o Nogueira, aquele grande ponta de lança, que na altura vinha do Gil Vicente e integrou aqui o plantel do Grupo União Sport. Foi uma experiência bastante agradável. Gostei muito. Na altura tinha 22, 23 anos. Ninguém entrava naquele mercado. Era um mercado muito restrito. Dificilmente entrava um jogador da Europa naquele mercado. Estive lá um mês e meio. Recordo-me perfeitamente de chegar ao aeroporto e ver eles com aquelas capinhas, cabeça tapada, e onde é que eu estou metido? O Nogueira não falava inglês, eu é que falava inglês e levava aquilo tudo para a frente. Recordo perfeitamente ter uma grande limusina à espera no aeroporto, entrar e ver o carro a acelerar e eu assim, então, mas ele não trava na rotunda. Foi quando eu prestei atenção, era um carro automático. Nunca tinha visto um carro automático desde então, dessa altura, o que achei extremamente engraçado, porque os carros ali é quase tudo americano, e foi uma experiência bastante agradável. Mas depois tinha a parte monetária, que na altura, como é óbvio, tanto o Grupo União Sport como qualquer outro clube pretende rendimentos, não é? E não há facultar jogadores para mais tarde tirar rendimentos deles. E na altura esse foi um dos problemas, porque eu até fiz uma belíssima experiência, sou-te sincero, se corresse mal era o próprio a dizer-te aqui, olha, os treinos correram mal, não houve uma boa adaptação ao país, ao clima, nada disso, pelo contrário, correu tudo extremamente muito positivo. Inclusive depois na Suíça até o próprio empresário me informou que não foi pelas qualidades, mas sim outras partes inerentes ao negócio, porque até o Nogueira acabou por ficar lá, que era o único ponta de lança na altura quando o campeonato iria iniciar, que já não tinham tempo para novas experiências, e acabou ele por ficar lá. Na altura acho que correu um valor, mas foi um valor até bastante reduzido, uma coisa muito mínima para o que se queria na altura, digamos assim. E ele acabou por ficar lá, eu regressei ao Montemor e continuei a cavalgada no futebol, e neste caso depois fiquei mais um ano ou dois no Montemor e acho que depois integrei logo o Juventude de Évora. De todos esses clubes, quando falo no Juventude, Nacional, Lessa, Penafiel, qual foi aquele que mais te marcou, fora o Grupo União Sport? O Lessa? Marcaram-me todos os clubes. Eu vou-te explicar porquê. Eu sou uma pessoa com grande sentido de humor, sou uma pessoa muito profissional e não houve um clube por onde passasse até hoje que ninguém gostasse de mim como pessoa e como profissional. E hoje tenho a porta aberta em todos eles, conheço todos eles e todos me marcaram em certa parte, desde o Montemor ao Juventude, ao Nacional. Agora, se tu me falares e eu escolher-te um grande momento da minha carreira futebolística, posso assinalar sem dúvida 2 deles, que foi o ser campeão pelo Nacional na altura com o José Peseiro, e foi sem dúvida no Lessa a minha primeira época de segunda liga, que foi um autêntico Ferrari, um 4x4, como eles diziam no jornal. Foi mesmo a minha melhor época de sempre, foi aquele meu primeiro ano, que na altura até tinha vários clubes da primeira divisão interessados, só que como na altura era também já capitão de equipa e morar em frente a uma praia e em frente aos bares e estar completamente tranquilo da vida, com um bom contrato, não se vai pensar noutras coisas, não é? E estava
Fizeram-me sentir em família e assim foi. No Lessa, onde jogaste contra o Jorge Jesus e ele levou chapa 3. Eu sou benfiquista e gostava muito do Jorge Jesus, mas com esta transição fiquei todo contente de ter dado chapa 3. E digo já que ele já nessa altura era bastante ruidoso no banco de suplentes. Retomando aquela experiência do Qatar, fiquei a saber nas minhas investigações que tu, para a cozinha, não eras assim grande coisa e que tinhas de muitas vezes telefonar para a mamã para ela dar umas dicas, é verdade? É verdade, pois isso faz parte, né? As mães são mães para isso. Quando houver dificuldades para se ligar e tentar só obter ajuda, e nesse caso da culinária foi isso mesmo. De resto, aquilo que tu disseste há pouco, que em todos os clubes ficaste com a porta aberta, criaste amizades, ficaste conhecido por ser um grande lutador, um amigo do seu amigo. Esse lado humano do Sardinha foi, para, obviamente, da técnica e da qualidade, aquele que também te fez ganhar muitas amizades ao longo da carreira. Sim, é verdade, sem dúvida alguma, e ainda hoje tenho grandes amigos e grandes amizades derivado de esses bons tempos passados no futebol, no passado do futebol, e todos eles me ligam, eu ligo para eles e falamos constantemente, sem qualquer tipo de problemas, e mantemos a amizade até hoje. Como é que o Sardinha era enquanto jogador? O que é que te definia? O que é que fazia a diferença? Ora, pois muito bem, então como jogador, o que fazia realmente a grande diferença era, eu vinha com as bases do atletismo, ou seja, tinha uma grande capacidade física, e eu recordo-me perfeitamente, quando fomos campeões de júniores, foi um dos melhores marcadores também na altura, com o Jorge Pinto, o Edgar e o Vítor Cabeça Branca, e tinha uma muito boa qualidade técnica, um pé esquerdo espetacular. Entretanto, na minha transição para os séniores, o treinador Mister Carraça pôs-me a correr atrás do foito, porque eu corria muito, e então treinas atrás do foito, ou seja, estás a ver um miúdo com 19 anos na altura, com uma boa capacidade técnica, que passa o ano a correr atrás de um jogador que na altura, e é um homem da história para mim, do grupo União Sport, é o foito, sem dúvida alguma o melhor ponta de lança de muitos, se calhar até da história do grupo União Sport, e recordo perfeitamente do foito dizer ao miúdo: não corras, sai daqui, vai para ali, larga-me, sai daqui, e então foi engraçado. Portanto, eu já tinha uma muito boa qualidade técnica, mas perdi muito na minha transição. Daí eu te explicar que a transição para os séniores é muito importante. Se na altura é-me dado o trabalho de melhorar ainda mais essa qualidade técnica, que não foi o caso, eu corria mais do que tocava na bola, e nem sequer estava na minha função, que era o meu lado esquerdo, jogava como central atrás dele, e tive pena, realmente tive pena, porque essa transição poderia ter sido logo aí, e muito diferente. Como jogador, sou um jogador rápido, não agora, mas era um jogador rápido, com um grande pulmão realmente, que fazia todas as transições defensivas e ofensivas com relativa facilidade. O meu ponto mais fraco foi sempre o jogo aéreo. Sempre foi o meu ponto mais fraco, foi o jogo aéreo. Do resto, parte técnica ou tática, lia muito bem o jogo e corria tudo perfeitamente. Agora, parte aérea não era comigo, isso era para os aviões, para os F-16, não para mim. Estava aqui a olhar para alguns cortes de jornal que o próprio Sardinha me passou. Quando se olha para estes recortes de jornal, estou aqui a olhar para um deles que diz: Escredino é figura de proa de um Lessa em ascensão, Sardinha em brasa, aqui abraçado ao Martins dos Santos, ao árbitro Martins dos Santos, em que realmente era uma figura com poucos amigos na altura, em que estás aqui abraçado a ele. A imagem, o título da imagem diz: até os peixes gostam. Noutro recorte, onde foste figura de um jogo, em que o recorte do jornal dizia: espantosa exibição, nenhum elemento Vila Condense conseguiu perturbar-lhe a tranquilidade. Quando olhas para estes recortes, para este caminho, o que é que sentes? Olha, Paulo, o que é que eu sinto? Sinto enorme orgulho na pessoa que sou, na pessoa que eu fui e continuo a ser como pessoa, e neste caso como profissional, e dá também saudades, né? O que é que não dá saudades? Coisas boas que nós passamos na vida. Os maus momentos aprendemos, seguimos em frente, e os bons momentos recordamos. Neste sentido, do bom sentido. Há pouco falaste naquela época do Nacional, falaste no Qatar. Olhando para isto, qual a melhor época, o melhor jogo, o melhor golo, a melhor jogada que te lembres? Olha, Paulo, eu felizmente tenho muitos desses momentos. Vou ter que pensar bem para te estar a indicar um, porque fiz grandes épocas era o que estava-te a dizer, no Nacional da Madeira fiz uma grande época, no Lessa o primeiro ano foi brutal, no Penafiel fiz também uma grande época, mas vou-te escolher
Os golos também não foram muitos, mas foram bons, poucos, mas bons. Mas vou-te escolher um jogo que foi o Lessa-Varzim, que na altura o Varzim tinha descido da primeira divisão, tinha uma equipa extraordinária e queria regressar à primeira divisão, e um jogo que era um dia de inverno em Lessa, muito vento, muita chuva, foi um jogo muito duro, consegui expulsar o Tony Vidigal, aquele baixinho rapidíssimo que o Varzim tinha. Consegui expulsá-lo com 2 cartões amarelos, com 2 faltas cometidas por mim, ou seja, ele corria atrás de mim, não o contrário, e depois marcou o gol da vitória, um gol que na altura ainda passou no Domingo Desportivo, em que muita gente viu com certeza a minha alegria após aquele gol de um jogo tremendo, em toda a rivalidade posta ali com os poveiros e os leceiros, que aquilo é tremendo, os pescadores, e acho que o jogo e o gol em si, diria que foi este o jogo. São memórias que marcam a vida de Carlos Sardinha. E um jogador, tu que criaste tantas amizades, há um jogador que te tenha marcado mais que os outros? Ou há alguns jogadores que te tenham marcado e que ainda hoje sentes uma cumplicidade muito grande com eles? Houve vários jogadores que me marcaram e felizmente joguei com muito bom jogador, com qualidades extraordinárias. Mas vou-te falar de um caso que toca muito o coração, porque é um jogador que mantive uma amizade em todos os anos após dele ter jogado comigo, foi o Valente, que eu inclusive partilhei no Facebook algumas imagens dele, porque ele teve um AVC e ficou numa cadeira de rodas sem se conseguir mexer. E aquele grande coração que ele tem, que lá está, as pessoas quando são boas e têm um grande coração lutam até ao fim, e foi o caso dele, e ele lutou contra tudo e contra todos, e hoje está de pé, caminha, devagar mas caminha, e esse é o grande exemplo de vida que eu tenho, tanto a nível desportivo, que ele era uma pessoa extraordinária, toda a gente se lembra dele como uma pessoa extraordinária, um jogador que ainda jogou no Levante em Espanha e foi capitão da seleção de Angola. Pena é que não tenha realmente muitos amigos como eu sou, que deveria ter muitos mais para poderem ajudar nesta fase mais difícil da vida dele, mas realmente é o grande exemplo como homem, como ex-profissional de futebol, é este sem dúvida alguma. O lado humano pós-futebol é também um lado importante, há pouco já abordámos isso. Essa preocupação de manter o contacto e também de alimentar essas amizades é também algo que gostas de fomentar? Sim, como é óbvio, gosto, porque sempre foi o meu desporto de eleição, foi o futebol, e todo o mundo envolvente da parte do futebol, sempre estive ligado com ele, estive ligado com empresários, eu sei o que é que circula no futebol dentro e fora das 4 linhas, eu sei o que é bom, eu sei o que é mau, eu sei o que é estas polémicas todas televisivas e jornais, sei perfeitamente o que é este mundo que traz para a frente. O que é que gostas menos então no futebol? Realmente o que gosto menos no futebol é a parte negra. Ela sempre existiu, irá continuar a existir. Ponto. Simplesmente é este. O futebol hoje em dia e desde há muitos anos é negócio. E eu costumo dizer que futebol é rendimento, negócio. Jogador, rendimento. E a partida do rendimento vê o quê? Vê o negócio. Porque há sempre os papões por trás que vivem exatamente do rendimento. Porque se não tiveres rendimento, não jogas, nem fazes transições para bons clubes e não há negócio. E hoje em dia as pessoas por trás do mundo do futebol só pensam no negócio e não na parte humana. São muitos poucos que vivem da parte humana, e quando eles vêm e tiram as fotografias e dão um carro e dão um apartamento, fala-se assim e dá-se realmente essas coisas, mas a pensar que mais tarde irá ser restituído com 1 milhão ou com 2 milhões, vai ser retribuído aquele investimento, ou seja, está sempre a pensar no negócio, e as amizades por vezes poderão criar e ser crescidas ao longo do tempo, mas parte tudo pelo negócio. Sempre foste um lutador? Sempre tentaste ultrapassar todos os obstáculos, mas esse se calhar foi o maior obstáculo que tu tiveste e que se calhar te impediu também de chegar um pouco mais acima? Eu não diria por aí, porque o que me foi realmente impedido de chegar lá acima, ou seja, ao top do futebol, que neste caso é a primeira divisão em Portugal, foi realmente a lesão desportiva que tive. Infelizmente, também isto era uma articulação, lá está, atletismo, dança, muitos anos de futebol, isto foi muita coisa, e depois derivado de uma pancada de um colega num treino, a partir daí nunca mais fui o mesmo, tive as operações, tinha a cartilagem já muito estragada, e depois tive que recorrer a 2 cirurgias, portanto, isso é que foi o ponto que não me deixou chegar mais longe, foi realmente a lesão desportiva. Porque eu tive clubes da primeira divisão, na altura no Lessa, como estava-te a explicar, só que assinei mais 2 anos pelo Lessa Futebol Clube, até o contrato era melhor, e como estava-te a dizer, estava numa família e vivia bem e estava completamente tranquilo, e depois até mais tarde, já no final da carreira, recordo-me perfeitamente após o Vila Novense, antes de terminar a carreira,
em que também num penúltimo jogo aí levei uma cotovelada no nariz e caíram-me em cima de um joelho e lixaram-me o ligamento lateral interno, e que não permitiu também, ainda nessa altura, conseguir ter um contrato para a Grécia, para a primeira divisão, com excelentes condições, mas também não me permitiu ir porque não conseguia sequer treinar. E ainda me recordo de ir treinar com o Serpa e ir ali para o Juventude de Évora fazer uns treinos, mas na altura não conseguia. Eu assim que fazia um cruzamento, fazia uma torção de joelho, afetava-me o ligamento e não conseguia. E então foi mais uma oportunidade que foi passada, até mesmo já no final de carreira, mesmo com a lesão já e ter ultrapassado a lesão, ainda tive a oportunidade de lá chegar, mas realmente o futebol, costuma-se dizer, as lesões hoje em dia são muito importantes de não as ter. E neste caso eu tive uma bem grave e isso foi impeditivo de dar a continuidade ao bom trabalho desempenhado. Tentas falar de uma forma mais leve e positiva. Como é que foi viver essa lesão, tentar ultrapassar essa lesão, lutar para voltar à tona e depois verificar que havia sempre limitações e já não dava para voltar no tempo atrás? É muito complicado. Após a lesão, imagina-te que ainda por cima naquela altura, com 27 anos, estava simplesmente no auge da carreira, de todas as faculdades, e apareceu uma lesão destas. Eu nem queria acreditar quando o médico me disse aquilo. Em 5 minutos mexeu no meu joelho e disse: tens a cartilagem completamente estragada. Eu nem queria acreditar. Pensei, a minha vida está perdida, pelo menos em termos de futebol. Tentei lutar para recuperar, ainda consegui jogar mais tarde, mais 4, 5 anos, mas claro, estava limitado para aí em 25% a 30% das faculdades da articulação do lado direito, e isso mexe muito contigo. Foi muito complicado. Na altura estava na Figueira da Foz, a minha mãe depois até me foi lá ajudar. Ainda esteve lá 2, 3, 4 meses comigo. Foram momentos muito complicados, é uma lesão dificílima, e tens aqui muitas passagens de outros jogadores, como é o caso do Mantorras, se bem te recordas. Eu tenho um colega meu também, que foi o Sérgio Jorge, do Setúbal, que jogou comigo no Juventude de Évora, que até tinha dificuldade em subir a escada. Já nem se falava numa questão de desporto, mas sim de qualidade de vida, poderes brincar com os teus filhos, poderes brincar com os teus amigos, e é muito complicado. Eu, graças a Deus, apesar de ter tido este problema, permite-me ainda fazer a minha corridinha, o meu ginásio e continuar a praticar um bocadinho de desporto, o que já não é muito mau perante estas adversidades todas que existem com este tipo de problema na articulação. Há pouco falámos no jogador que te marcou, falaste no Valente, um amigo que prezas e também alimentas essa amizade. E o treinador? Qual foi o treinador que mais te marcou? Essa também é uma boa pergunta, porque lá está, marcar, todos eles marcaram. E eu, é como eu te digo, eu tive muitos treinadores, tive o Peseiro, que é, e tu vês o que é que ele conseguiu alcançar. Tive o Joaquim Teixeira, que era um campeão nacional pelo Porto, seleção nacional. Eu tive um Festas, que tinha sido grande jogador pelo Sporting, o Internacional, Carlos Gracia pelo Braga, portanto, e eu joguei com todos eles. Eu estar-te aqui a falar de um ou de outro, eu joguei com todos eles, não tenho absolutamente razões de queixa com nenhum deles, mas o que marcou, por exemplo, foi, em primeiro lugar, Peseiro, que foi a entrada dele como treinador, e fui logo jogador de revelação com ele, sem dúvida alguma. Ele apostou comigo desde o início, logo assim que me viu que tinha potencial e arriscou logo por mim. Logo de seguida temos o Luís Miguel, que foi ele o treinador que me levou além fronteiras. A passagem do Qatar e a passagem para a Suíça foi realizada por ele com conhecimentos dele exteriores, e ele tratava-me como um menino para ele. A seguir tenho o Joaquim Teixeira. Ele era o próprio a dizer, em testes Cooper, Neu Paulinho de Santos do Porto. Consegui alcançar aqueles resultados, ainda hoje me recordo perfeitamente, e mantemos uma boa amizade, que ele está ligado a uma escola de futebol, a melhor escola de futebol em Angola, e então foi uma pessoa que me marcou imenso. Mas depois tenho todos eles, tenho umas histórias depois interessantes para te contar do Festas na parte do Lessa, e depois ao abordares esse assunto vou-te contar uma ou duas histórias muito engraçadas, mas todos eles me marcaram de uma forma positiva. Vamos já para essas histórias, porque a gente gosta dessas histórias mais caricatas e mais engraçadas. Conta-me essas histórias. Então vou-te contar esta. O Festas foi um internacional de Portugal, quem não se recorda dele, um grande central, e grande central por parte do Sporting. Entretanto, ele depois seguiu uma carreira de treinador, e após o Joaquim Teixeira passar 1 ano e meio no Lessa, ele integrou os quadros do Lessa da Palmeira. E então tivemos uma situação bastante agradável, que era o quê? Era o espírito de grupo. E eu costumo dizer, por vezes, quando não há uma equipa que esteja motivada, os salários estavam em atraso durante 5, 6 meses, uma coisa tremenda, para os jogadores quase a passar fome, há pessoas que
que olham para o futebol de uma forma positiva, mas há muita dificuldade no futebol, há momentos muito complicados, muito tristes, e aquele treinador conseguiu juntar os jogadores de uma forma humana espetacular. Como é que os jogadores, sem receber há 5 meses, conseguiam ganhar jogos importantíssimos? E recordo-me perfeitamente de ir a Campo Maior, que na altura o Cameirense tinha descido a primeira divisão, em que fomos de estágio um dia antes, e então estávamos a comer caracóis e a beber umas imperiais. Isto é caso único do futebol, eu não me recordo a nível profissional isto de existir, e tu perguntas-me o resultado, e o resultado foi 2-0, ganhámos em Campo Maior. Entretanto, passado umas semanas, fomos ao Nacional da Madeira. O Nacional da Madeira estava também nos 3 primeiros postos a subir à primeira divisão, era de longe a equipa mais forte na altura, e acho que esse ano ele acabou por subir, e nós chegámos lá, e entretanto o treinador virou-se para nós e disse assim: olha, nós não recebemos há 5 meses, mas eu vou deixar aqui 1000 euros meus do meu bolso, e se nós ganharmos ao Nacional da Madeira é Cabidela em Guimarães. Os jogadores olharam para ele e pensaram: ele está doido, está a brincar, a gente não recebe, ele também não tem dinheiro, vai oferecer 1000 euros de prémio de jogo, é impossível. Entretanto, bailaricos nos hotéis, sabes como é que é a Madeira? Os hotéis há sempre aqueles bailaricos de diversão. Entretanto, vá mais umas imperiaisinhas para cada um. E perguntas-me o resultado, ganhámos ao Nacional 1-0, e na semana seguinte, era terça-feira, estávamos a comer a Cabidela em Guimarães. Isto são episódios muito, muito engraçados que passei, neste caso com o Festas, um ser humano também fantástico, conseguia cativar o grupo além fronteiras, porque a cabeça não estava nem sequer ali virada para jogar futebol, mas ele conseguia transmitir aquele pensamento de união, e isso é que nos levou a ganhar muitos desses jogos e não descer de divisão nessa altura. Um aditivo para a vida, um aditivo também feito à base dos caracóis da Imperial e da Cabidela. E são essas histórias que às vezes são tão pitorescas, conhecer esse outro lado do balneário. Qual foi o balneário mais fantástico que tu tiveste? Tirando os balneários que passei no grupo União Sport, para mim foram os mais fantásticos, e isso era um assunto que depois haveremos de debater, que é formação, o futebol em Montemor Novo. E na altura o Montemor conseguiu aguentar-se muitos anos na segunda divisão B com equipas extraordinárias, derivado ao quê? A 5, 6 jogadores da terra, que eram eles na altura o Cipriano, o Paulo Heleno, o Galveias, o Foito e o António Paulo Formiga. Eram jogadores que se mantiveram aqui durante muitos anos, eram a base deste clube sistematicamente. Ia-se buscar a outra metade do plantel fora, com jogadores de qualidade também, mas eles sempre foram a base durante vários anos. E eu, quando chego ao grupo União Sport, era exatamente a base, era esta. Tu tinhas que pedir licença para me pendurar a roupa, aquele cabide é de quem, isto aqui é o quê? Era educação, e não havia grandezas para ninguém. Miúdo, tu agora vês os miúdos, dão 3 passos, dão 2 cruzamentos, marcam um golo, já pensam que vão jogar no Qatar. Isto é muito complicado. A mentalidade do jogador de futebol a nível de formação e de miúdos, isto está para aqui virado. Isto é muito difícil conviver com este tipo de jogadores, que eu tenho casos de amigos meus que me contam, os jogadores de formação de Sporting, do Benfica, os próprios empresários. Os miúdos pensam que são craques quando não mostraram simplesmente nada, estão ainda em formação, e tu nunca sabes o dia da manhã, mas entretanto a mentalidade e a cabeça deles já os leva a pensar que já merecem ganhar um ordenado de 100 mil euros por mês. Infelizmente é assim. E portanto, voltando à conversa, em termos de plantel, realmente foram esses, derivado à proximidade, à terra, aos amigos, essas amizades todas. E tive também grandes balneários, como o do Nacional da Madeira, lá está, um balneário que vive de vitórias, ao Paulo, é um balneário feliz todos os dias. E depois tive também balneários também muito bons, como esses em Lessa, Penafiel. Não tenho assim grandes razões de queixa. O único balneário que realmente tive alguma dificuldade foram os estrangeiros. Em primeiro lugar, a Suíça. Cheguei à Suíça, miúdo, e estás a imaginar língua diferente, país diferente, e não te passarem a bola. Isto era sistemático. A bola chegava ao central, o central olhava para o lado esquerdo, não passava a bola, virava para o outro lado. Porquê? Porque iria retirar o lugar de posição ao colega dele, que já lá estava há uns anos, e então nem passavam a bola. Imagina o que é tu estares ali sem conheceres ninguém, uma língua diferente e não te passarem a bola. Portanto, há grandes dificuldades no futebol. As pessoas é que pensam, estás lá fora, isto é aquilo, as coisas não são bem assim. Mas consegui ultrapassar essas dificuldades todas e sempre joguei, como eu te disse, tive campeões do mundo na mesma posição, eu tive internacionais, eu tive jogadores de primeira divisão, mas sempre consegui ser titular. E isso, as provas são dadas, são factos, e é isso que me deixa feliz, lá está,
já tudo o que eu passei consegui alcançar. E em Espanha tive também ali alguma dificuldade em termos de plantel, porque eles são muito patriotas. O futebol espanhol é um futebol espetacular. Eu nunca pensei chegar a uma terceira divisão e jogar num estádio com 3, 4, 5 mil pessoas. Isto é de loucos. E ver miúdos e todos os jogadores do plantel com uma qualidade técnica acima da média. Quando nós vemos a Espanha campeão da Europa e campeão europeia, não vem apenas do Barcelona. Isto é um trabalho feito de base ao longo de vários anos em Espanha. Até estas equipas secundárias, tu vês um trabalho de base exatamente funcional na base da posse de bola, tático-técnico, sistemático. Diariamente eles treinam aquilo. São tão evoluídos que eu cheguei lá e pensei, não estou a jogar na terceira divisão, eu estou a jogar num patamar muito acima da média. Agradou muito essa parte, só não me agradou foi a parte do patriotismo. Eles são muito patriotas e têm que te conhecer realmente muito bem para te aceitarem e aos poucos interagires com eles. E pronto, eu como sou uma pessoa extrovertida e com sentido de humor, rapidamente isso foi alcançado, mas ao início não foi fácil, até porque também na altura havia lá um miúdo que também era bom jogador, defesa esquerdo, e que depois acabou por ir para o Barcelona, só que eu depois também, né, eu tinha que jogar, que estávamos a lutar para subir divisão, depois só jogou mais tarde, teve que aguentar um bocadinho, eu também, o velhote já estava com 32 anos, ainda tinha que dar ali um bocadinho mais de experiência ao clube, mas ele depois jogou na parte final e conseguiu ingressar nos quadros do Barcelona no ano seguinte, salvo erro. Sardinha, ninguém dá baile. Sardinha, abordaste aí de uma forma muito leve, que foi a questão do Grupo União Sport. Tu seguiste a tua carreira por outros clubes. Como é que foste vendo o Grupo União Sport? Há pouco falavas nessa base feita de jogadores de Montemor. Um deles hoje é o treinador principal do Grupo União Sport, o Cipriano Madeira, foi teu colega. Como é que foste vendo este caminho do União de Montemor? Que a certa altura a coisa teve mesmo muito preta em relação ao Grupo União Sport, muito perto até de fechar portas. Como é que viste esse caminho que já vai? E agora este ano, olhar agora para o presente, em que houve aqui um mudar de bitola com a aposta também nos jogadores de Montemor, na prata da casa. Como é que foste vendo esse caminho? Portanto, frisaste no Cipriano, que é um dos grandes meus amigos também, e já dessa altura, quando eu era miúdo, e fui muito ajudado por todos eles, fizeram também crescer como pessoa e como jogador de futebol, no qual agradeço muito a todos eles também. Eu, inclusive, ainda me recordo perfeitamente, fui o primeiro jogador a sentar o Cipriano no banco dos suplentes. Eu, como miúdo, o primeiro jogador na altura, o Luís Miguel, o treinador. Recordo-me perfeitamente desse momento também bastante engraçado. Que ele depois jogou, acho que foi numa transição, jogava mais à frente, salvo erro. Agora, a história aqui do Montemor, realmente eles é que faziam a grande força e o grande pilar do Grupo União Sport durante vários anos. Aqui teve uma grande mudança, que foi com a entrada do Luís Miguel, e procurou-se profissionalizar o clube. É lógico que essas primeiras épocas, a vinda do Fari, do Radim, de grandes jogadores, e foram as melhores épocas do Grupo União Sport, realmente foram essas épocas, só que futuramente foi o que deu, né? Deu o boom. É impossível, não se consegue aguentar uma equipa profissionalizada com aquele tipo de ordenados. Foi um sucesso curto, não é? E nós temos que pensar a médio e longo prazo e no futuro dos clubes. Agora já se pensa, antigamente não se pensava. Os apoios começaram a reduzir, a economia também não ajuda e o Grupo União Sport viveu por grave problemas exatamente dessa transição. Essa transição foi boa, teve sucesso, mas foi pouco. Depois regressou-se, ainda pior, não se conseguiu manter o que se tinha, regressou-se mais abaixo de patamar e de nível e conseguiu-se aos poucos tentar-se criar algum modo, uma visão derivada da história deste clube. Isto é um clube com 100 anos e tentou-se regressar a meter o Grupo União Sport num patamar mais exigente, mais agradável para as pessoas, para os montemorenses e toda a gente que viveu a história do Montemor, e foi isso que se tentou fazer, mas viveu-se uns anos muito complicados e continua-se a viver, não é? Mas agrada-me que o clube aposte na formação. Eu sei que muitos dos sócios não é agradável, querem ver a União na segunda divisão ou na segunda liga, neste caso na Liga Nacional de Séniores, mas é preciso muito dinheiro, as coisas custam muito dinheiro, não há apoios e felizmente que a nossa Câmara Municipal ainda faz um grande apoio neste clube, porque se não o fosse, onde estaria então o Grupo União Sport? E deixo realmente um obrigado a todos eles. Eu não sou uma pessoa de rancores, sei que há muita coisa que não foi feita corretamente, mas acho que o principal de serem
anunciado é que todos os que tenham passado pelo Grupo União Sport e todos os que passem futuramente e todos os que estão presentemente, que o façam realmente corpo e alma e que deem tudo deles e o que sabem de melhor em prol do clube. E não duvido que todas essas pessoas o tenham feito, que claro que o fizeram, e todos eles um muito obrigado, porque realmente é um clube da minha terra, é um clube que eu sempre gostei, sempre amei e continuo a acompanhar, e agora presentemente e futuramente, oxalá que continuem no bom caminho, que é apostar a formação é que dá dinheiro aos clubes, pode não ser a curto, médio prazo, mas a longo prazo sim. Agora tem é que se trabalhar bem a formação e a transição para os séniores seja feita de uma maneira gradual, interagir esses jogadores na equipa sénior, os jogadores têm que jogar, têm que se dar oportunidades e a aposta tem que vir daí. Quando acabaste a carreira, porque é que houve o desligar do futebol? Porque é que não houve uma tentativa de ficar ligado ao futebol enquanto treinador, enquanto outra função qualquer? Porque é que houve esse desligar? Ora, muito bem, não houve desligar, pelo contrário, houve até uma ligação bastante profunda, mas noutros quadros, noutros parâmetros. Quando eu terminei o futebol, neste caso o meu último clube foi o Barreirense, eu e os meus colegas, aquela equipa foi a última equipa a jogar no famoso estádio do Barreiro, porque eles agora estão na Silveirinha, salvo erro, que é um campo sintético. Aquele estádio foi demolido, um estádio com tanta história, e tive o prazer de jogar por este grande clube e terminar aquele grande estádio é uma coisa fabulosa que vai ficar para sempre na memória, como a última equipa a jogar naquele grande estádio, que grandes memórias trouxe ao futebol e a todos os barreirenses. Quando eu realmente acabei, se tu me perguntares se fui convidado para integrar os quadros do Montemor em algum parâmetro, nunca o foi feito. Realmente nunca o foi feito. Quem sabe se na altura não teria ajudado o clube de uma outra forma, mas como nunca foi feito, eu segui a minha vida normal, né, como é lógico, e estive ligado ao futebol na parte empresarial, com colegas meus, fiz crescer uma grande equipa atrás de um empresário, neste caso estrangeiro, que fez uma grande academia nos Camarões, trouxe jogadores para cá, eu segui o trajeto todo, fiz-lhe um apoio a todos os níveis, mas depois acabei-me por desligar com ele muito recentemente, há cerca de um ano ou dois. Tive participações com empresários estrangeiros, portanto era o que eu estava-te a dizer, eu estou ligado a tudo o que existe no futebol, a todas as grandes histórias que aqui não podemos falar nem comentar, a não ser conversa privada, muito interessantes. O futebol, há muita competitividade exterior de negócio, há muita complicação, hoje são teus amigos, amanhã não o são, servem-te dos teus contactos, business connections, e depois é o que te acontece, chega a hora da verdade, não há dinheiro e tu depois também não estás para andares a gastar do teu dinheiro e do teu tempo, não é? E fazes crescer uma determinada empresa e depois não teres aproveitamento de nada, não é? E eu depois acabei por me desligar, porque não é só trabalhar, não é? Também tinha que monetariamente ser ressarcido e não o era, e depois acabei por me afastar. E neste momento, tu falaste também na parte do treinador, eu recordo-me quando acabei no Barreirense e inscrevi-me no curso de primeiro nível em Évora, só que derivado a um excesso de inscrições e havia 3 critérios, acabei por ser retirada a minha inscrição, que na altura eu estava na federação ali da parte de Setúbal e não da de Évora, e acabei com excesso de inscrições, fui retirado do curso. Um dos critérios era, como havia excesso de inscrições, fui retirado simplesmente por isso, o que eu acho que é ridículo. Na altura ainda falei com o evangelista do sindicato, em que me deu toda a razão. Não tem lógica pessoas irem tirar um curso de futebol que nem sequer tem ligação ao futebol, mas porque sim, porque o querem tirar e o querem fazer, e estar-se a excluir uma pessoa que viveu e que quer viver da mesma modalidade, noutros parâmetros, como é lógico, não é? E entretanto, depois, desde essa altura, depois não me cativou a ir para os cursos de treinador e nem para a formação. Depois integrei na ProSeguro como trabalhador profissional, e também por causa dos turnos, o tempo é pouco, os fins de semana são ocupados e não tive capacidade nem tempo, digamos assim, para estar-me a interagir com o futebol, neste caso o curso de treinador de formação. Por um lado, essa parte empresarial porventura desiludiu-te bastante, marcou-te, mas esse lado do ser treinador não está completamente posto de parte? Não, porque até a vida dos treinadores eles chegam a treinar aos 60 e tal anos, portanto ainda vou até me tirar o curso de ser treinador, quem sabe um dia. Estamos a encaminhar para o final desta conversa, que podia ter sido ainda muito mais longa, com muito mais histórias, mas acho que quem nos ouve fica com uma noção daquilo que foi o percurso do Sardinha e também por onde ele passou, aquilo que foi conseguindo. Falaste na questão do último jogo, quando terminaste a carreira. O que é que sentiste quando terminaste a carreira? Quando finalmente é o ponto final, é o
pendurar das botas. O que é que sentiste nesta altura? Pois bem, eu nunca tive esse pensamento logo de imediato, porque quando acabei por terminar a carreira no Barreirense, não estava à espera de o fazer naquela altura. Daí não ter aquele pensamento imediato de pendurar as botas. Porque inclusive depois ainda me lembro, tive depois ainda convites do Abrantes e equipas da 2ª Divisão B. E aí sim é que eu pensei para mim mesmo, não vale a pena dar continuidade a isto, estar a desgastar uma articulação para estar a receber vencimentos que hoje em dia qualquer pessoa usufrui numa profissão, diferente do desporto, digamos assim, e foi realmente isso que eu decidi na altura, foi seguir o caminho por outro lado, arranjar um emprego e acabar com a carreira futebolística. Portanto, não foi aquele pensamento imediato que me levasse a pensar logo de imediato, vou terminar. Mas pronto, acabei por pensar o quê? Que tive uma carreira bonita e foi a infelicidade da lesão que não me deu para levar para outros voos, que tinha a curiosidade, perante a qualidade, tinha a curiosidade de lá chegar e ver o que realmente iria sair dali. Com certeza seriam coisas boas, mas a vida é mesmo assim, temos que olhar em frente, ultrapassar os obstáculos e viver a vida. Viver a vida, aproveitar os bons momentos, ter boas recordações. Foram também de recordações que fizemos esta conversa, onde falámos de colegas, de amigos, de momentos de grande euforia, de alegrias, também de tristezas. O futebol continua a ser sentido pelo Sardinha. Sardinha, o futebol para ti continua a ser e é? O futebol para mim continua a ser, é e continuará a ser para sempre. É o desporto de eleição, é o desporto no qual eu estou ligado, conheço muita gente, muitas pessoas, irei continuar ligado de uma forma ou de outra sempre. E quero também desde já dar o meu agradecimento a vocês mais uma vez por esta entrevista, têm feito um trabalho extraordinário, tanto tu, Paulo, como o Manuel e toda a RNA, é de louvar o vosso trabalho e que deem continuidade a este bom trabalho. E quero deixar também o meu muito obrigado, neste caso à minha família que nunca o fiz, de todos estes momentos que passei, eles foram sempre o pilar e foram muito importantes para mim, todos eles, as minhas irmãs, primos, primas, meu pai, a minha mãe e outras pessoas que também sabem quem é que são, foram muito importantes para mim ao longo destes anos todos e quero dar o meu agradecimento pessoal através aqui da nossa entrevista também, que eles também irão gostar de ouvir com certeza, porque sem dúvida alguma eles foram muito importantes neste trajeto todo. E hoje, o Sardinha esteve em brasa? Oh Paulo, o ar-condicionado não está a funcionar, fiquei muito em brasa e esta conversa foi muito quente, com certeza. Hoje foi um prazer ter recebido nos estúdios da Rádio Nova Antena Carlos Sardinha, cujo último nome é Salgueiro, mas ele sempre foi conhecido por Sardinha, o Sardi, com muitos amigos, que muitos amigos olham para este percurso com também muito orgulho. Ainda no outro dia estava com o Jorge Pinto a conversar, foi ele que me deu algumas dicas da dança, do atletismo e que inclusivamente me disse que quando jogou contigo, andava sempre contigo. É disto, é que a vida é feita, é das amizades, é das memórias que nos marcam e foi muito bom estar contigo na tarde de hoje. Espero que tenha sido tão gostoso para ti como foi para mim. É óbvio que foi uma conversa muito agradável e principalmente a falar do que nós gostamos, que é do desporto em geral. Também mandar um abraço a todos os meus amigos e amigas, principalmente também ao Jorge, que realmente é verdade, Jorge Pinto, o Cabeta, que é o Carlos Malhão, o Freitas, tantos eles que me acompanharam durante muitos anos nestas danças, tantas histórias que nós temos vivida entre nós e nas casas uns dos outros, foram muitos anos realmente e todos eles grandes amigos ainda hoje. Um grande abraço para eles todos também e mais uma vez um muito obrigado e continues em grande, como eu costumava dizer no futebol, era sempre em grande. Hoje estivemos aqui na bancada esportiva Carlos Sardinha, passou pelo Grupo União Sport, pelo Juventude, Nacional, Lessa, Penafiel, Naval, Vila Novense, Motril, esteve no Qatar, na Suíça, terminou no Barreirense e hoje terminou também com uma excelente entrevista na bancada desportiva. Obrigado por este momento.